Boa noite, boa noite, boa noite. De novo, voltando aqui, pois a live caiu. Pra variar, tá caindo muitas vezes essas lives que eu faço com convidados, mas tudo bem. O que importa é a gente conversar com as pessoas, passar a mensagem e tirar as dúvidas, né? Então, todo mundo voltando aí, eu já respondi a Carla, eu tava falando de deflexão de terceiro grau, que é quando o bebê encaixa o rosto, né? Isso dificulta o parto. E aí eu falei um pouquinho também sobre é, o fato de planejar o parto, porém lembrar que a cesárea também está dentro do planejamento, né? E tentar entender tudo isso. Espero que dê uma ajuda aí para Carla. Eu vou chamar outra pessoa para conversar comigo. E obrigado, Sabrina, por voltar e por todo mundo voltar aí. Porque realmente eu não sei o que acontece aqui. Eu clico para sair e cai, né? E cai a câmera. Bom, ó, tem uma questão que hoje aqui está funcionando na minha live, que é o painelzinho de perguntas e respostas. Então, se você quiser que eu responda a pergunta escrita, manda para mim. Aliás, não sei como é que eu vou fazer isso. Deixa eu ver aqui. Se tem como. Perguntas. Tem um jeitinho aí que você clicar aqui embaixo no painelzinho que tem uma interrogação, você consegue mandar a pergunta e eu consigo ler e publicar a pergunta aqui para responder. Então, se alguém quiser mandar por ali, já manda. Fazia tempo que eu estava esperando abrir essa função de novo no meu Instagram, não abria e agora abriu. Então, eu vou chamar alguém novamente. Lembrando, se possível, fone de ouvido, celular fixo. Ó, eu vou chamar a Madá, que está aqui, que é doula e que está esperando para falar comigo e assistindo. Então, tô te adicionando aí, Madá. Vamos ver. Ah, não está liberado, não aparecendo. Tá, já vou ver isso então, gente. Beleza. Vamos ver se tem uma solução. Vamos ver. Tá entrando a Madá. Tá aguardando ela aceitar. Você tá ouvindo aí, Madá? Acho que você precisa aceitar aí, pelo que eu entendi. É... Enquanto isso, eu vou responder a Josi Berta, que está perguntando o que você acha do futuro do parto domiciliar no Brasil. A atuação das EOs pode vir a ser impedida em função da pressão dos conselhos de medicina? Não. Eu creio que não, porque os conselhos de medicina, eles fazem pressão em cima dos médicos, né? E eu acho que os conselhos de enfermagem têm o seu valor e sua força para combater isso aí, não deixar isso Boa acontecer, noite. principalmente a vontade das mulheres, né? Oi, Madá, tudo bem? Deixa eu vir para um canto paradinho aqui que você falou que é para ficar quietinho. Vambora lá. O quietinho é porque já teve gente que reclamou que dá Aham, enjoo. A pessoa fica balançando e tá. dá enjoo nas pessoas. E aí, Eu vou diga. aproveitar para fazer duas perguntas de uma única vez, tá? Hum, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre se ter diástase aumenta o risco para o trabalho de parto normal. Estou perguntando porque tá. você sabe que isso foi um caso meu, né? Então, eu queria que você falasse um Aham. pouquinho sobre isso. E queria que você explicasse um pouquinho também sobre o que aconteceu comigo do acompanhamento essa semana, que foi aquele hematoma na vagina, aquele rompimentozinho de vaso. Então, eu queria que você desse uma explicadinha rápida, porque as gestantes que eu acompanhei, que agora são puérperas, né, estão nos assistindo. Eu queria que você desse uma explicadinha rápida sobre o assunto, se possível. Beleza. Deixa eu pegar aqui então a diástase aqui para mostrar. Tá. Eu deixei um jeito aqui que eu espero que funcione para que eu consiga mostrar imagens na live. E espero que dê certo. Vamos ver. A primeira vez que eu vou fazer dessa forma, que aqui não tem como compartilhar a tela como tem no como chama? No Zoom, né? Mas tem como mostrar o outro lado Uhum. ali. Espera só um pouquinho, só ajeitar Tá. uma coisa aqui. Fui fechar a porta do armário, né? Senão vai aparecer tudo lá dentro do armário. Deixa eu ver aqui, ó, invertendo. Ó, então você está perguntando aqui que Isso, é diástase, é isso aqui, para quem não sabe, isso. tá? Isso. Uhum. Então, é quando a gente tem os retos abdominais, né? Os retos são os músculos aqui do tanquinho, né? Então, a gente É tem isso. um afastamento dos retos abdominais, que ele é fisiológico na gestação, ele é natural na gestação, né? Então, ele fica afastado justamente para a Uhum. barriga crescer, né? A barriga, ela cresce em Uhum. função de estiramento dos músculos, mas também do afastamento, né? O que acontece Uhum. é que aqui até peguei uma figura no Google, né? Até agradeço a pessoa que foi a pessoa que postou essa figura. Eu sempre gosto muito dessa figura.
O que acontece é que existem diástases e diástases, né? Tem as mais tranquilas, né? Então vamos ver esse aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho lá uma diástase que vai ter um afastamento leve da musculatura, mais acentuado em volta do umbigo. Outro que eu vou ter abaixo do umbigo, outro que eu vou ter acima do umbigo, e outro que eu vou ter um afastamento meio que proporcional em relação a todos os músculos, né? O que ocorre é o seguinte, que a diástase, ela é fisiológica, né? Porém, tem alguns casos que ela pode sim se tornar patológica, tá? Quando que ela se torna patológica? Então, a diástase fisiológica é aquela que abriu a cortininha ali, passou o parto, fechou, acabou, tá tudo certo. Que a imensa maioria das mulheres tem isso, tá? Porém, a diástase patológica é aquela que ela abre tanto, que a mulher começa a perder a própria sustentação para ficar em pé. Né? Então, ocorre que vai mudando o centro de gravidade da pessoa. Por quê? O músculo abdominal ele é responsável por fazer um contraponto com a coluna para a gente ficar equilibrado em pé. Só que se eu tenho a perda dessa força, a pessoa começa a querer cair para frente. Né? E aí ela começa a querer ajeitar as costas para trás. Então, isso pode dar dor nas costas, pode dar dor no ciático, né? E aí, se a sua pergunta específica é do parto, né? Pode dificultar o parto? E a resposta é sim, pode dificultar o parto. Por quê? Porque o bebê, quando ele vai nascer e ele vai ser empurrado para baixo, né, para descer na bacia, o que acontece é o seguinte, existem conjuntos de movimentos, um deles é do próprio bebê, o bebê é ativo no parto, né, então o bebê ele tem, os músculos dele trabalham para ele ajudar a descer, né, só que a prensa abdominal, o que é prensa abdominal? É a barriga empurrando o bebê aqui, ou seja, a mulher fazendo força com a barriga para tanto o reto abdominal quanto o diafragma, né? Então, o reto e o diafragma, eles acabam ajudando a empurrar o útero para baixo para empurrar o bebê. E quando a pessoa está com uma diástase muito acentuada, né? Voltando, se alguém entrou agora aqui para mostrar o que é diástase, a pessoa que está com a diástase muito acentuada, que é isso aqui, se estiver abertona mesmo, ela, na hora de fazer força, o bebê ele cai para cima do abdômen, né? Então o bebê ele acaba vindo para cá. E isso pode dificultar no encaixe, né, do bebê, pode dificultar do bebê descer e rodar adequadamente, né? Então, em alguns casos, que são raros, tá? É necessário que se use uma cinta durante o parto, para essa cinta ajudar a fazer o papel que a diástase faria. Aliás, desculpa, que a musculatura faria, né? Deixa eu ver se tem alguma cinta para mostrar você aqui. Você chegou a mandar lá no grupo, mostrando em relação à cinta? Foi. A fisioterapeuta falou sobre amarração com rebozo também, que ajudaria. Isso. Então, por exemplo, tem cintas desse tipo, que são cintas que podem ser usadas com velcro, né? Porque daí ela é ajustável para cada pessoa, e aí você consegue ajustar e deixar firme para cada pessoa, mas é lógico que, lembrando, que isso que eu estou falando tem que ter indicação para isso, não é que é para todo mundo fazer isso, todo mundo usar a cinta, né? Mas algumas pessoas vão precisar da cinta para ajudar a empurrar. A cinta ela é um pouco mais eficiente que o rebozo, tá? O rebozo tem algumas questões, tá? Primeiro é que o rebozo ele tem que ser amarrado, né? E a cinta ela tem um velcro, então ela é mais fácil, a pessoa consegue até entrar na banheira com a cinta, e com o rebozo não, né? Segundo, que eu tenho algumas considerações sobre rebozo, lá no nosso grupo, para quem não sabe, a Madá faz parte do grupo de doulas que eu ajudo a mentorar da parte obstétrica, né? E eu tenho um certo, e lá eu nunca falei isso, porque nunca surgiu esse assunto até, eu tenho um certo questão com rebozo, porque assim, nessa época do coronavírus a gente consegue ver mais isso, né? Porque é o seguinte, as doulas não têm formação em microbiologia, né? Não tem formação nessa parte. E eu sempre fiquei muito incomodado com os rebozos no parto, apesar de eles estarem limpos, né? Lógico, a pessoa vai lavar o rebozo e tudo mais. Mas o pano do rebozo, ele não é um pano que normalmente se permite no hospital, por exemplo, né? Os panos têm que ser lisos, laváveis, que não fique incrustado nenhuma sujeirinha, nenhuma bactéria, nenhum vírus ali, né? Eu tenho uma certa resistência com alguns tipos de rebozo que são muito porosos, muito difíceis, mesmo lavando. Eu ia falar isso, alguns tipos, né? Porque não são todos rebozos, não são todos do mesmo tecido. E eu acho que é uma questão que é para ser feita por fisioterapeuta, como você acabou de falar aí na frente. Essas questões dessas utilizações aí, nesse sentido, é muito para fisioterapeuta, tanto que no caso da pessoa do parto em si,
Eu conversei com a físio, ela falou, não, pode usar o repouso ou amarrar com o sling. A gente deu uma sustentação com o sling, foi bom durante o tempo que ela estava gestando, mas acabou que o parto foi uma cesariana. A pergunta era assim, de fato é a indicação de cesárea? Não, né? Teria que passar pela prova de parto, isso? Mais adequado? Se a indicação de cesárea é o fato da pessoa ter diástase? Uhum. Não, claro que não, nada a ver. Imagina. Nada a ver. A indicação é usar cinta durante o parto, não fazer cesárea. Pronto, fechou. E aí, Fechou. e aí depois, no parto, caso haja uma indicação de cesárea pelo motivo do bebê não ter encaixado, aí beleza, aí tem indicado cesárea, mas não porque a pessoa tem diástase. Até porque tem muita no motivo diástase. lá, o bebê estava até encaixado, então. Até porque tem muita diástase que não vai dar nada, né? Que não vai ter essa questão, né? Bom, a outra questão sua é sobre hematoma vaginal, certo? Exatamente. Então, o hematoma vaginal, primeiro para deixar claro para muitas pessoas aí que é algo muitíssimo raro, tá? Eu vi um caso também em 20 anos de hematoma vaginal em pós-parto, então não é algo comum, né? E não dá para prever, não dá para saber o que vai acontecer. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui para mostrar. Bom, tem uma aqui, ó. É uma imagem, eu estou usando só imagens do Google, tá, gente? Então, são imagens que estão aí liberadas. Ó, por exemplo, aqui a gente tem um hematoma vaginal, né? Aqui a parte do sangue está atrapalhando um pouco, mas o que é o hematoma vaginal? É um hematoma aqui no grande lábio, tá? Que é algo que pode acontecer no pós-parto, em geral pela ruptura de algum vaso aqui interno dentro da vagina, tá? Mas isso não dá para saber antes o que vai acontecer, não tem como prevenir, tá? Não quer dizer que se a pessoa fizesse uma cesárea, ela também não teria um hematoma no útero, uma ruptura de um vaso uterino. Então, né? A questão é que quando forma um hematoma assim, tem que ser drenado, então alguém tem que ir lá cortar e vazar, tirar e depois dar ponto no lugar, né? É algo que olhando assim parece super feio, né? E a pessoa fica com dor, inclusive, mas resolve muito fácil. Porque você vai lá, você corta, tira os coágulos todos, dá ponto e acabou. E fica tudo bem depois, nem fica cicatriz depois, né? Então fica bem. Ótimo. Não, foi perfeita a explicação. Eu pedi para você explicar porque assim, eu sei que a pessoa está assistindo e aí acaba que, para quem passa, eu falei assim, é algo que não é grave, é simples, dói muito, mas é simples. Então, assim, pedi para você explicar para ela ter um pouco mais de segurança em relação à explicação que foi dada por mim, pelo GO que estava e tudo mais. Claro. E é lógico que assim, como eu estava falando para a Carla, que eu conversei agora há pouco, que a gente não, quando a gente planeja um parto, a gente não está planejando que o parto vai ser normal, liso, lindo, maravilhoso, com flores e purpurinas no parto, né? A gente está planejando que existem várias coisas que podem acontecer, inclusive intercorrências, né? E intercorrências podem acontecer, né? Fazer o quê? Faz parte da natureza humana poder acontecer intercorrências, né? E os profissionais estão para tentar resolver isso. Então, deixando que caia aqui nossa conversa, o fato do parto ter sido muito rápido pode causar, ou realmente é esse vaso que é frágil e que rompeu por ser frágil? Não, se eu for pensar assim, ó, na mesma mulher, se ela tivesse um parto rápido e um demorado, eu acho que o rápido favoreceria mais ela ter isso, né? No caso, o dela foi muito rápido. Muito rápido. O dela foi muito rápido. Mas não dá para falar que né? Porque o que a gente ia fazer? Quando a gente pensa assim, ó, pode ser uma coisa ou outra, aí a gente tem que pensar, mas como que a gente faria para outro? Como é que a gente ia fazer para o parto não ser rápido? Entendeu? É impossível segurar, não deixar descer. Entendeu? Não, mas então pode tá bom, ser sim. tá ótimo. Tá bom? Tá bom, então. Beleza, então. Obrigadão. Obrigado a você. Pode deixar que eu tiro a câmera para não cair. Tá bom. Deixo. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau. Não caiu dessa vez. Vou pegar o jeito aqui. Então, eu falei do painelzinho para vocês aqui que dá para mandar as perguntas, mas acontece que esse painelzinho ele é fantástico, porque ele é muito legal, né, para a gente conseguir mandar perguntas e respostas. Eu vou ver aqui no meu Instagram se eu consigo. Deixa eu abrir aqui o meu Instagram pelo notebook. Eu quero ver se eu consigo adicionar. Não vai dar para adicionar stories por aqui. Porque senão eu teria que adicionar no stories uma caixinha aberta de perguntas para que vocês pudessem perguntar por aí. Bom, eu não sei qual o critério do Instagram para abrir essa caixinha. Tem vezes que abre, tem vezes que não abre. Sei lá. Bom, vamos lá para mais pessoas que querem me perguntar aqui.
Eu vou chamar alguém aqui. Lembra de pegar o fone de ouvido aí e deixar no jeito. Andresa Norte. Eu vou chamar você, tá bom, Andresa? Deixa no jeito, então, um fone de ouvido, se possível, e o celular fixo também, para a gente otimizar e ter uma experiência audiovisual melhor. Estou adicionando a Andresa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Sou da Paraíba, Campina Grande. Opa, legal. E aí, Eu tenho uma dúvida. Eu estou na dúvida de quantas semanas eu estou. Tá, No total, eu fiz 5 ultrassons. tá, O senhor está me ouvindo legal? perfeitamente. Tá. Eu fiz 5 ultrassons. E de acordo com as primeiras, daria que eu estivesse com 37 semanas de gestação. Ah, As 3 primeiras eu fiz no laboratório, de uma clínica. E certo, as 2 últimas eu fiz em outra clínica. No caso, eu mudei de médica. E de acordo com essas outras duas que eu fiz, dariam 39 semanas de gestação. tá. Eu estou na dúvida qual é a semana que eu sigo. Uhum. Vamos lá, então. Você lembra a data da Tá. sua última menstruação? Dia 28/8/2019. 28/8/2019. Tá. Justo. O primeiro ultrassom desses que você falou aí, você sabe que dia foi feito e quantas semanas deu? Deram em volta de 13 semanas, eu acredito. O primeiro de todos? Foi a primeira ultrassom. Tá, você tem aí fácil? Eu preciso da data Tenho bem e de quantas facinho, tá bem semanas deu. aqui. Tá. Tá, tudo bem. Rapidinho. Foram aqui. 12 semanas e um dia. E que dia foi? Foi dia, não, 28, que seria a data da última menstruação. Tá, Deixa eu mas que dia achar que foi o dia aqui. do ultrassom? O dia da ultrassom. Eu fiz dia 21/11. 21/11. Tá. Justo. Essa ultrassom. Que foi a Beleza. primeira. Entendi. Nesse dia deu 12 semanas e um dia. Certo, Justo. então deixa eu fazer umas contas aqui, ó. Então a conta a gente faz assim, daí eu vou falar como é que faz, que daí você pode fazer depois e todo mundo que está assistindo pode fazer também, tá? Então a gente pega Tranquilo. a data da última menstruação, que é 28 de agosto, certo? E aí a Justo. gente vai contar quantos dias tem deste dia até o dia que você fez o ultrassom, tá? Então vamos lá, o Sim. 28 de agosto vai dar 29, 30 de agosto, 31, que tem 3 dias, né? Então dá 3 de É. agosto, depois é, setembro tem mais 30 dias, então mais 30, e depois outubro tem mais 31, certo? Certo? Mais 21 de novembro, que foi o dia que você fez o exame, certo? Então Justo, a gente isso. vai somar todos esses dias, vai dar 61, 62, 82, 85 dias, certo? Beleza. Aí 85 85. dias a gente divide por 7, porque uma semana tem 7 dias, tá? Então dividir por 7, aí vai dar lá, aqui dá 1, baixo 5, sobra 1, 15, 2, sobra 1. Então vai dar 12 semanas e um dia, tá? Se você fizer essa Isso. conta. E nesse dia que você fez o ultrassom, você está me dizendo que deu 12 semanas e um dia pelo ultrassom, E um certo? dia, justamente, tá aqui escrito. Tá? Então ele está compatível. Sua menstruação e seu ultrassom estão compatíveis, tá? Aí, o que Tá. significa então que daí para saber quantas semanas você está hoje, a gente pode fazer de algumas formas. Eu vou pegar 28 de agosto e falar 28 de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro, fevereiro, março, de abril, 28 de abril, certo? São 8 meses, é isso? 28 de Isso, abril, certinho. 8 meses. Aí tem mais quantos dias de maio? Estamos no dia 19 hoje? 18? Que dia que é 19. hoje? Não, 19. Então vai dar 19. mais 3 dias, mais 19, mais 22. 8 meses e 22 dias. Tá, beleza. Pode fazer com meses ou com dias ou com semanas. É só fazer a conta de formas diferentes que vai acabar dando na mesma. Sim. Então deixa eu ver uma coisa aqui. Vai dar 35 mais 21, tá? Vai dar praticamente... Qual é a sua dúvida em termos de semana? Seria ou 39 ou...
Não, das primeiras dariam 37, 37 e alguns dias. E de Uhum. acordo com a que eu fiz essa semana passada, já deu 39 semanas. Tá. E assim, eu estou sem médico no posto, Uhum. por conta dessa loucura da pandemia. Eu Uhum. perguntei ao enfermeiro do posto e ele me pediu para seguir a última ultrassom. Hum, É, tá pois errado. é, loucura. É cada pessoa que me diga uma coisa. Aí Tá, eu pesquiso na internet e tem pessoas que dizem para seguir a primeira. tá. Enfim, Bom, eu deixa eu fico te explicar sem como que é. entender. Claro, deixa eu te explicar como funciona, só para você entender por que que dá essa diferença, tá? Tá, Quando a gente olha para idade gestacional, a gente olha para três datas, tá? Primeira, a sim, data da menstruação. Se a pessoa tem certeza absoluta, é uma data muito confiável para a gente saber as semanas. Aí a gente pega a data do primeiro ultrassom e junta as duas para ver se for compatível. Se for compatível, essas duas datas andam juntas sempre. Se não for compatível, a gente esquece a menstruação e passa a seguir o primeiro ultrassom, tá? Aí o que acontece? entendi. A terceira é o seguinte: no dia que você vai fazer um exame, por exemplo, e você está com 30 semanas naquele dia, você já sabe que está com 30 semanas, porque um dia não passa depois do outro, concorda? Um dia Isso, passa depois concordo. do outro, você está com 30 semanas. Aí o médico que faz o ultrassom coloca lá 32 semanas, tá? Isso não é idade gestacional, isso é biometria. Pode olhar lá que não está escrito idade gestacional, está escrito biometria do bebê. Biometria é tamanho do bebê. Então é um bebê que no dia que estava com 30 semanas tem um tamanho de 32 semanas. Isso não é idade Ah, gestacional, entendeu? entendi. Então Então vai provavelmente variar. provavelmente o que aconteceu no seu último ultrassom, você estava com uma semana X, só que o bebê deu o tamanho de 2 semanas a mais que o bebê. E por isso que deu essa diferença, você entendeu? Isso é Entendi, biometria, isso não é idade gestacional, entendeu? entendi, E aí o que entendi, sim. importa, né, no final das contas da biometria, quando dá um pouco a mais, a gente tem que olhar no percentil do peso do bebê para saber se o peso está acima do esperado. Tá? O máximo peso seria o percentil 97, acima do percentil 97 é um bebê que está grande demais para a idade gestacional que está, entendeu? Entendi. Muito bom. Certo? E aí, só finalizando Certinho. essa pergunta, por que isso? Porque lá no comecinho da gestação, se a gente pegar todos os bebês humanos do começo da gestação e medir todos a alturinha do embriãozinho lá, todos têm a mesma altura, tá? Aí conforme vai passando a gestação, alguns vão ficando A mais idade altos, gestacional. outro vai ficando mais magrinho, outro mais baixo. E aí o que acontece é que daí com 30 semanas você mede vários bebês, cada um tem um tamanho. Só que o ultrassom ele fala quantas semanas o bebê tá pelo tamanho do bebê, entendeu? Então, Entendi. por isso que vai dando essa disparidade lá pra frente. Muito bom Certo? mesmo. Obrigada. Show de Boa bola. sorte. Obrigado a você Tchau, por tchau. ter participado. Obrigadão. Pode deixar Obrigado eu. que eu mesmo tiro a câmera. Não caiu? Bom, vamos lá para mais perguntas, mais dúvidas. É, deixa eu ver se tem alguma rapidinha perguntas daquelas bate-pronto aqui que tem no feed. A Ruth Lacerda está falando. Estou grávida de gêmeos de placenta separada, ou seja, duas placentas, né? Uns falam que eu posso ter parto normal, mas eu não quero. Quero cesariana. Bom, aí tem algumas questões, né? Os que falam que você pode ter parto normal, eles estão certos, porque você pode ter parto normal, assim como você pode ter cesariana também, né? Dá para ter as duas coisas, vai depender do momento do parto, qual for melhor para você e para o bebê. O fato de querer cesariana, ele deve e pode ser genuíno de uma mulher, né? Quer uma cesárea, tá? Mas eu acho importante que você saiba riscos e benefícios para decidir que quer uma cesariana, tá? Porque, em geral, as mulheres que elas vão se informar de todos os riscos e benefícios de um parto normal versus uma cesariana, dificilmente escolherão uma cesariana como primeira opção, né? Mas aí tem alguns pontos, tá? Em termos de saúde para mãe e bebês, primeiro o parto normal é melhor. A cesárea só passa a ser melhor quando aparece algum risco no parto normal. E eu não vou entrar em detalhes agora disso, porque levaria uma live inteira para falar de saúde de mãe e bebê, mas eu posso citar rapidamente aqui. No caso da mãe, né? Ou a cesárea sangra mais, dói mais, sofre mais, tem chance de infeccionar, a recuperação é muito mais difícil e mais dificuldade para amamentar. Para o bebê, uma cesárea marcada, por exemplo, o bebê nasce com algumas imaturidades, né? Pulmonar, gastroesofágica, intestinal, imunológica, hematológica, neuromotora.
Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia tem tanto bebê com refluxo? Não, tem muita cesárea marcada e não esperou de terminar de amadurecer o bebê, e por aí vai. Mas só para citar por cima aí os benefícios do parto normal versus a cesárea. Mas aí o que tem que ser visto, que daí isso é plano de parto de cada uma, é quais as condições que tem no lugar onde você vai ter o bebê para isso. Então, no caso, por exemplo, de gêmeos, tá? Não são muitos médicos que têm boa prática com parto normal de gêmeos, tá? Porque apesar de ser mais fácil, escuta o que eu tô falando, o parto normal de gêmeos ele é mais fácil na maioria das vezes. Por quê? Porque é mais fácil sair 2 bebês de 2,5 kg, um de cada vez, do que um de 4, tá? Então é fácil sair 2 bebês gêmeos, e eles não saem ao mesmo tempo, não saem as 2 cabeças ao mesmo tempo. Sai um, depois sai outro. Né? E não são 2 partos, é um só. Porque o bebê sai, daqui a alguns minutos já sai o outro. Né? Começa tudo de novo do zero, tá? Então, mas não são muitos médicos que têm prática com parto normal de gêmeos. Aí não adianta, mesmo que você quisesse um parto normal de gêmeos, se não tiver um médico que te apoia nisso, não ia adiantar nada. Né? Até porque para ser parto normal, 3 pessoas têm que querer. No seu caso, 4, porque tem 2 bebês. Uma é a mãe, outra é o médico, e outra é o bebê, no seu caso tem 2 bebês. Então 4 tem que querer para ser parto normal. Se um desses não quiser, cesárea. Se os bebês não quiser porque não tem passagem ou não tem oxigênio, a cesárea é melhor. Se o médico ele tem a prática dele de fazer só cesárea, vai ser cesárea, mesmo que você não queira. E se você quer cesárea, você vai encontrar um médico que faça cesárea em você. Mas a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Reúna e do Braulio, e de qualquer pessoa que entende de obstetrícia, estuda obstetrícia, é a princípio um parto normal, se não der certo a cesárea, até porque não dá para começar pela cesárea e voltar para o parto normal, mas dá para começar pelo parto normal e mudar para a cesárea. Certo? Bom, vamos lá. Vou fazer agora uma transmissão com alguém que me chamou aqui. Eu vou chamar a Roberta de Oliveira. Roberta, se possível fone de ouvido, se possível deixa o celular fixo aí no lugar. Estou adicionando você, Roberta de Oliveira. Lembrando, gente, que toda terça e quinta eu estou aqui para perguntas e respostas. Toda segunda, quarta e sexta com alguma convidada. Tá? Amanhã terei uma convidada, eu já vou contar quem é. Vamos lá. Tá vendo meu Roberta, pé? tá entrando. Deixa eu virar. Na verdade, não tô vendo nada por enquanto, tá? Sem a câmera aparecendo. Quando a transmissão Wi-Fi não tá tão bem, fica só o som e a imagem não entra. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas pode falar, Roberto, que eu já estou te ouvindo. Então, eu já virei aqui, vamos ver se aparece alguma hora. Eu tenho uma doença autoimune, tenho psoríase, eu não considero uma doença autoimune das graves, mas é uma doença incômoda. Uhum. Hoje eu estou tomando certolizumab, que é o Cimzia, porque eu já tomava ciclosporina, pensando em tirar a ciclosporina para eu poder amamentar. Meu sonho de consumo é parto domiciliar. Seria impedimento? O fato de você ter a psoríase ou o fato de você tomar as medicações? Os 3. Porque são 2 medicações mais a psoríase. Eu não sei se... E espero até lá já ter tirado a ciclosporina. Mas, assim, bom, pelo menos na hora do parto eu vou estar com o Cimzia. Tá, me responde uma coisa que esse tema seu ele é bem específico, mas ele vai servir para bastante gente fazer a comparação de uma questão aí que eu vou levantar. O que te falaram dessas medicações na gravidez e na amamentação? Falaram que pode na gravidez, não pode na amamentação? Como é que é isso aí? O que te falaram disso? Ou não falaram ainda? Então, não, falaram. Dermato, né? Eu trato com dermato. A dermato indicava sempre o certolizumab durante a gravidez. A ciclosporina poderia ser, mas desde que eu não usasse na hora da amamentação, no momento da amamentação. Mas eles já acompanharam vários pacientes, eu trato na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, universitário aqui do Rio, né? Já trataram várias mulheres com o uso de ciclosporina durante a gravidez e não houve nenhum tipo de intercorrência. Mas eles, no meio da gestação, faziam essa troca para alguma outra para não prejudicar a amamentação. Embora alguns casos não conseguiam e a mulher amamentou tomando ciclosporina mesmo. Eu acho que eu não gostaria de fazer isso, né? Mas enfim.
E Tá, então o, vamos. Diga. Pode falar. e o E? Cinzia, no caso, eu sou a primeira. A Entendi. primeira deles. Deles, tá. Então vamos lá, ó. Eu vou te passar um conceito, tá? Não é uma resposta, tá? Acho que tá Uhum. fazendo muito barulho aí, Roberta. Se puder deixar o microfone parado aí. Eu vou te passar um conceito para você usar esse conceito e vale para todas as mulheres aí que estão me ouvindo também, tá? Eu conheço essa medicação, né? Já ouvi falar do cetulizumab, da ciclosporina e tal. Eu não tenho prática nenhuma com o uso dessas medicações com pacientes, porque eu nunca tive nenhuma que usou, então não tenho a prática, mas eu conheço as medicações, tá? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte: qual que é o conceito que eu quero te passar para você levar para os médicos que têm essa prática e aí discutir com eles essa questão? Que é o seguinte: quando a mulher está grávida, tudo que ela faz reflete no bebê, tá? Então, o seu corpo passa água, passa comida, passa oxigênio para o bebê e passa elementos, né? Algumas medicações, as medicações a gente sempre classifica em 3 categorias, o que são sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Sinal verde é que não passa para o bebê, o amarelo passa e não faz mal, e o vermelho passa e faz mal, tá? Mais ou menos por aí. Sim. Aí o que acontece é o seguinte: quando o bebê nasce, ele recebe menos coisas na amamentação do que durante a gravidez. Então, até onde eu saiba, posso estar enganado, por isso que eu estou falando para você conversar com os médicos, tá? Sim. Tudo que é proibido na gravidez, a maioria passa a ser liberado na amamentação. E o contrário é Sim. verdadeiro. Tudo que é liberado na amamentação é liberado na gravidez. Então, se você pode Sim. tomar uma medicação na gravidez, com certeza você pode tomar na amamentação, porque na amamentação passa menos do que na gravidez, entendeu? E aí, ainda Entendi. mais o bebê vai estar mais velho aí fora, quando nascer, comparado com dentro da barriga, né? Então, Entendi. como eu estou te falando, pode ser que eu esteja enganado dessa medicação especificamente. Então, checa com os médicos que têm prática com essa medicação. Mas esse Sim. conceito que eu quero te passar, entendeu? Na gravidez, a coisa é pior do que na amamentação. A amamentação, quase tudo pode tomar, porque muito pouca coisa passa para o leite, entendeu? Comparado à gravidez. Entendi. É esse conceito, tá? E a outra resposta para sua pergunta, que parto em casa com a psoríase. A questão é, a sua gestação, se for até o final da gestação, passar de 37 semanas, o bebê estiver cefálico, cabeça para baixo, a sua placenta estiver boa, tá? E o parto for evoluindo adequadamente, conforme a gente espera que evolua, né? Dilata, rompe a Sim. bolsa e não tem impedimento nenhum, porque o que pode acontecer no uso da medicação, durante a gestação, pode aparecer, por exemplo, uma diminuição da função placentária. Daí isso vai ser um fator Sim. para não deixar teu parto em casa. Ou seja, se estiver tudo bem até o final da gravidez, 37 semanas, bebê cefálico, placenta boa e evolução do parto tranquila, e você tiver uma equipe para parto domiciliar, né, materiais, equipamentos e tal, e Sim. um Sim. hospital de retaguarda, beleza, não vejo Sem impedimento problemas. nenhum. Certo? Entendi. Certo. Outra dúvida, essa rapidinha. Eu maratonei o canal do senhor lá no YouTube e eu fiquei meio impressionada em relação ao bebê pélvico, né? Hum, Eu não tenho, por tratar lá, eu não tenho um obstetra de referência, né? Acabo cada consulta sendo com um residente, enfim. E aí eu certo. fiquei com muito medo dessa questão do bebê pélvico, minha primeira gestação. Então, Uhum. assim, o que eu pensei? Eu falei, bom, eu lidando com a situação do bebê pélvico, pelo que eu entendi, o ideal é esperar o trabalho de parto e fazer uma cesárea intraparto. Entendi correto? É isso? Entendeu sim. Eu vou te explicar por quê. Acontece o seguinte, assim como eu estava falando agora há pouco de uma pergunta escrita que foi sobre a escolha da cesárea e tal, porque ela tem bebês de gêmeos, né? Ah, a indicação final da via de parto, ela depende muito não só da vontade da mulher e da vontade do bebê, mas sim da vontade Sim, do médico. E o que é a vontade do médico? É a prática que esse médico tem, né? Então, quando é um serviço de plantão onde existe uma regra naquele plantão, por exemplo, não existe parto pélvico planejado em sistemas de plantão. Não existe. uhum, Então, vai ser cesárea se for num sistema de plantão, a não ser que o bebê chegue lá saindo com as pernas para fora, tá? Então, será uma cesárea. Por quê?
E por que é Entendi. melhor a cesárea nesse caso? Porque essas pessoas não têm prática com parto pélvico. É Aham, mais arriscado foi o o que eu parto pélvico. pensei. Entendeu? Entendi. Agora, se tem uma equipe que trabalha com isso, que tem prática de anos com isso, com parto pélvico, com todas as questões do parto pélvico, com todos os índices, números, posições, manobras, neste caso, sim, aí é interessante a tentativa do normal, guardadas as devidas questões técnicas de cada caso. Né? Tem caso que não vai ter jeito, não vai ser normal. Em geral, o índice de parto normal pélvico planejado é de 40% a 50% no máximo, que ainda assim é bom, perto de 0% de um serviço de plantão. Mas por isso que eu bato Entendi. tanto na tecla da versão cefálica externa, que é a manobra que vira o bebê intraútero. Você já viu essa manobra? Já. Né? Então, a versão cefálica externa, ela vira o bebê e ela é muito mais simples do que a gente ficar pensando em parto pélvico ou não. Porque aí o bebê fica cefálico e pronto, aí qualquer pessoa vai Resolve o saber problema. resolver. Entendeu? Então, tem muita gente que tem receio, mas uma versão cefálica externa, ela não vai dar algum problema no bebê? Pode dar alguma intercorrência? A resposta, sim, pode dar uma intercorrência. Pode romper a bolsa, pode comprimir o cordão umbilical ou pode descolar a placenta. Tá? Como se resolve isso? Fazendo uma cesárea. Tá? Cesárea. Que Então, de qualquer forma seria feita com bebê que pélvico. já ia ser feita, exatamente. Ou seja, ao máximo de intercorrência que pode dar uma versão cefálica externa é virar uma cesárea. É esse que é o ponto, Aham. tá? E isso baseado na literatura. Porque existe um estudo de 13 mil casos de versão cefálica externa, onde foi visto que o índice de mortalidade é 0,2% e não ligados à versão cefálica externa, ou seja, é o mesmo índice de mortalidade da população que não fez versão cefálica externa, entendeu? Ou seja, Entendi. não entra na conta da versão cefálica externa esse problema, né? Aí, uma coisa que eu estou pegando aqui no YouTube é um vídeo de versão cefálica externa, já que a gente está falando desse assunto. Eu acho que ele é um assunto bem interessante. E eu vou pegar um vídeo meu mesmo, que daí não tem copyright, né? Versão cefálica externa, Braulio. Aí quem quiser ver também é só jogar no YouTube lá, versão cefálica externa, Braulio Zorzella, vocês vão achar. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem em vários lugares. E aí, deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês aqui, para ver a versão cefálica externa. Eu creio que vai dar para ver legal, sim, vamos ver. Se eu vou conseguir. Vamos lá. Então, tá dando para ver aí? Tá sim. Ó, versão cefálica externa, essa aqui no caso é uma versão cefálica externa com anestesia, tá? Fui eu que fiz, 25 de setembro de 2014. Essas imagens são permitidas pela gestante, né? Aqui tá a pelve, né, da mulher, aqui tá o umbigo e a cabeça dela tá para esse lado aqui. O bebê, ele está aqui nesta posição, Aham. né? Então, a bundinha tá aqui, a cabeça tá aqui. Aí eu já comecei a pegar a cabeça lá e já comecei a pegar a bundinha aqui, ó. Tá vendo? Acho que tá dando até para ver mesmo que Tá, como que dá tá pra ver evoluindo, direitinho. né? Então, dá para pegar, ó, tá vendo? Eu tô segurando a bundinha aqui, levando, empurrando. A partir de um certo momento, depois quando a gente já passou do meio, é só soltar que vai sozinha, né? Porque depois Aham. A calma natureza aí, age. age, né? E olha só, quanto tempo que demorou? Olha esse vídeo aqui, tem 1 minuto e 20, foi o tempo que eu demorei pra fazer. Não que todas são rápidas e fáceis, mas ó, aí já tá certo, pronto, o Aham. bebê já tá na posição certa. Então, aí a cabeça foi para aqui e a bundinha foi para aqui. Aí o que acontece é que muita gente, meu Deus, não é perigoso, não é dolorido, não é isso, aquilo. É muito, muito mais simples, mais fácil do que muita gente imagina, inclusive do que muitos médicos imaginam. Porque tem muito médico que não Aham. conhece versão cefálica externa, e aí fala, meu Deus, é perigoso, vai acontecer alguma coisa com o bebê. Na verdade, é total falta de prática, né? Porque é uma manobra Sim. extremamente fácil de fazer para o médico e é muito segura para a mãe e para o bebê e aumenta muito a chance de ter parto normal. Lembrando que os bebês eles ficam em torno de 4% apenas pélvico no final da gestação, ou seja, 96% dos bebês são cefálicos, né? Então isso é para Então eu minoria vou estar e nesse. desses Meu filho vai estar nos 96. no Com 96. certeza. E desses 4%, a gente consegue virar 3 de cada 4 bebês pélvicos. Então, Aham. o índice ele é bem alto de dar certo versão cefálica externa. Ok. Uma Bom, coisa que eu esqueci de falar.
Hum, O setor lá, né, que eu estou acompanhando na UERJ, na Estadual do Rio, o professor, ele tem uma super prática com doença autoimune. E quando eu falei para ele que eu consegui a medicação, ele falou, tá, é só usar. Eu falei, não, mas calma, a recomendação da dermato não foi essa. Ele, não, começa para hum, ontem. Vai atrás da dermato para você usar hum. para ontem. Então, juntando com o que o senhor falou, agora eu já fico mais tranquilo de que, de fato, ok. Então, tô indo pelo caminho certo mesmo. No Legal, muito caso, em bom. relação ao cinza. Alcinza. Obrigado por ter participado, então. Boa sorte. Me Obrigado, conte senhor. depois como é que foi. Pode deixar. Tchau, Tchau, tchau. Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau. Você também. Bom, continuando então, acho que tá dando certo o esquema de eu mostrar imagens aqui, né? Primeiro dia que eu tô fazendo isso, acho que tá sendo legal. Eu não tinha tido essa ideia ainda, bateu a ideia agora. Quem gostou, dá um grito. Uhul. Quem gostou, bate o coraçãozinho aí pra eu saber que tá dando certo essas imagens, esses que vocês estão vendo bem. Continuando então, vou chamar mais uma pessoa para conversar aqui comigo. Que pena que não apareceu a imagem, né? Quando o Wi-Fi não está muito bom, ou às vezes o 4G funciona melhor que o Wi-Fi. No meu caso, eu estou no 4G agora. E aí a imagem aparece, né? No Wi-Fi às vezes não, dependendo se estiver meio ruim o Wi-Fi. Eu vou chamar mais alguém que está aqui para falar comigo, tem bastante gente. Teve uma pessoa que falou, me chama, me chama, me chama, que eu acho que é a Mariana Costa, se eu não me engano. Vou chamar você, tá, Mariana? Então, fone de ouvido, celular fixo. Lembrando, gente, que enquanto a Mariana entra aqui, ela falou que está maratonando os vídeos. Tem o meu site também, que é planejandoparto.com.br, tá? Nesse site tem um monte de coisa lá. Entra lá para vocês verem. Oi, Mariana. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Joia. Diga. Eu estou com 23 semanas e 3 dias hoje. Tá, Tenho 2 cesáreas anteriores. tá. A primeira, a minha filha tinha anencefalia. Me induziram, a médica que estava atendendo no dia na maternidade, me falou que eu teria mais tempo com ela se ela nascesse por cesárea. No segundo, o José tem 1 ano e 11 meses. Calma, posso voltar? Só voltar na Sim, primeira? Me explica de novo. Como assim ficar mais tempo? Eu não entendi. porque Dá eu era... licença, maternidade? Não, que eu teria mais tempo com ela, Quando com isso? a Não entendi. Vitória. Não, mas Ah, em que sentido? em mais tempo. Ela nasceu respirando, bonitinha, foi pro balão de oxigênio, viveu Ah. 25 horas. Segundo ela, né, eu tive essas 25 horas porque ela nasceu por cesariana. E qual que era o diagnóstico dela? Eu não entendi, não tinha Anencefalia. entendido. Anencefalia. Tá, Uhum. entendi. E aí o parto, eu tive uma gravidez ano 2018. Meu filho tem 1 ano e 11 meses. 1 ano e 11 meses. O José Manuel. E na época eu não pensava em ter parto normal, assim, tinha alguns rompantes de pensar, mas não pensava por questões de organização mesmo. Uhum. E com 37 semanas eu fiz uma ultrassom, eu sentia muita cólica. Fiz uma ultrassom, fui para Unimed e me pediram, me passaram para a médica, a doutora no dia, a plantonista do dia, fez uma ultrassom e falou que eu estava com placenta grau 3. Placenta calcificada grau 3. E ela virou pra mim e pro meu esposo e falou assim, se você fosse minha paciente, eu tirava essa criança agora. Eu já fiquei assustada. Porque puta que pariu, né? Uma cólicazinha. Uhum. E aconteceu que o médico que fazia o meu pré-natal, ele falou que não, vamos esperar, vamos esperar mais 1 semana no mínimo. E a gente, por imaturidade, por não conhecer, por não ter ido atrás, a gente tirou com 38 semanas. Eu descobri recentemente no seu Insta que placenta grau 3 não é indicação de cesárea. Nem indicação de Então, saber que existe a placenta, porque hoje em dia a gente nem olha mais para isso. Isso é uma coisa de muitos anos atrás, mas tudo bem. E eu estou gestante, como eu falei, estou de 23 semanas e 3 dias. Eu queria Uhum. saber as minhas limitações quanto ao parto normal. Eu tive Tá, uma mas me fala consulta... o que você quer.
Você quer parto normal ou não? Eu quero parto normal. Eu já decidi, eu não quero cesariana, não quero. Por quê? Não quero. Por quê? Não Você sei. consegue falar? Não, Não, você não quer. não, não. Tá, beleza. Não, É igual ou eu falei seja, pro meu esposo. você teve duas, você é a melhor pessoa do mundo pra falar se quer ou não quer. Igual eu falei pro meu esposo. Eu só quero se falar assim, ó. O neném tá com sofrimento fetal. Aí sim. Mas, caso contrário, não. Falar Tá. assim, não, Mariana, não tem jeito. Os batimentos do neném estão diminuindo, do Pedro estão diminuindo e vai ter que ser cesárea. Aí não, vamos pra faca. Claro, Mas caso contrário, entendi. não. Tá. Sabe que eu achei sua pergunta excelente, não pelo tema só, porque esse tema é excelente, muita gente quer saber esse tema, mas o jeito que você fez a pergunta foi uma das melhores vezes que eu ouvi essa pergunta, que você falou assim, quais as minhas limitações para o parto normal? Eu gostei muito do jeito que você perguntou, até facilita a minha resposta. Porque é o seguinte, a gente vai ter que pensar em alguns cenários, né? Assim, Sim. ó, todo mundo falando assim que você está São os emocionada, né? Não, emoção não são os hormônios, não. Não põe a culpa em hormônio, não. Isso é a vida mesmo. É gestação, é filho, é tudo. Não é hormônio. Não deixa o hormônio de lado. A gente nem consegue ver hormônio, né? Na verdade, faz parte de tudo, né? Da vida. Sinta-se abraçada por todas as pessoas, inclusive por mim, porque nesse momento Obrigada. um abraço vai muito bem, né? Para todo mundo. Pena Sim. que hoje em dia a gente não está podendo se abraçar tanto, né? Bom, mas voltando na sua pergunta, quais as limitações que você tem? A primeira de todas que eu te falo é se você tiver um médico cesarista. Essa é a maior limitação de todas. Porque se o médico ele é a favor de cesárea, acabou, não tem o que falar mais, né? A gente acaba a conversa aqui. Por quê? Eu vou te explicar pelo seguinte. Até mais ou menos 8 a 10 anos atrás, era a regra que a pessoa que tinha 2 cesáreas, a próxima tinha que ser cesárea, tá? Existia essa regra, por quê? Assim como há 30 anos atrás era a regra que uma cesárea era sempre cesárea, só que depois ela caiu essa regra. Por que ela caiu? Pelo seguinte, porque no começo, quando inventaram a cesárea, eles não sabiam o que ia acontecer depois se a mulher tivesse um parto normal. Então, por via das dúvidas, era recomendado que fosse uma cesárea depois de uma cesárea, tá? Só que aí passaram anos e décadas de mulheres parindo depois de uma cesárea e foi possível que tivéssemos números para olhar para esses números e falar, pô, é tranquilo, a gente achava que ia romper o útero, mas não rompe, porque o índice de ruptura uterina é 0,1%. 0,1%, né? Ou seja, 1 a cada 1000 rompe. Então, se eu pegar, estou falando de uma cesárea, então se eu pegar 1000 mulheres que têm uma cesárea anterior e ir para o parto normal, uma vai romper o útero. Se eu pegar 1000 mulheres e todas irem para a cesárea, nenhuma vai romper o útero, porém vão ter mais problemas do que essa uma que vai ter a ruptura uterina. Porque daí vai ter infecção, vai ter dificuldade na recuperação, dificuldade na amamentação, várias coisas que você sabe, inclusive, tá? Além de questões emocionais, porque tem uma questão por trás da cesárea que pouca gente fala, que é, se eu fizer uma cesárea numa cachorrinha, por exemplo, fizer a cesárea e colocar os filhotinhos para mamar na cachorrinha, a cachorra rejeita os filhotes, Sim. porque ela não sente que veio dela, tá? O ser humano sente que veio dela porque sabe que veio, né? Mas não sente. Então essa conexão ela é mais demorada, isso não tem nada a ver com ser boa ou má mãe, tá? Tem gente que confunde isso, acho que eu tô falando que a pessoa é uma péssima mãe por causa disso, não é isso, tá? A questão é que uma conexão instintiva que não ocorre quando a pessoa passa por uma cesárea marcada, diferente de quando ela passa por um trabalho de parto, mesmo que seja uma cesárea no final, porque precisou, ou um parto normal, essa pessoa tem uma conexão mais forte com esses bebês, com esses filhotes, que são filhotes também, né? Que nascem. Bom, então o que aconteceu? Com o passar dos anos, mudaram a história de uma cesárea sempre cesárea, porque viram que não tinha risco. E aí, obviamente, que precisou mais alguns anos para sair números de 2 cesáreas. E hoje a gente já tem números bem consistentes de 2 cesáreas, que falam que em torno de 0,6% de ruptura uterina para quem tem 2 cesáreas anteriores, tá? Ou seja, 6 em 1000. Ou seja, do outro lado, que são 1000 mulheres que forem para uma terceira cesárea, terá mais risco do que ir para o parto normal, tá? Então, o que a gente tem hoje de recomendação na literatura mais recente,
mais atualizada que existe de parto normal de obstetrícia é que a mulher que tenha 2 cesáreas, sim, vá para o parto normal, pois é mais seguro para ela, tá? Esse é um ponto. Aí o outro ponto é a mulher querer, que é o que você está falando, tá? Aí falta o terceiro ponto, que é a equipe bancar isso, tá? Então, sempre tem que ter os 3 pontos. A mulher querer, ser seguro e ter pessoas que banquem isso. Aí, o que acontece é o seguinte, é possível, mesmo não tendo uma equipe que apoie, mas é difícil e arriscado. Por quê? Pode ser que você fique em casa, em trabalho de parto, chega parindo no hospital e vai nascer o bebê e tá tudo certo. Só que não é o mais recomendado, mais seguro. O mais seguro é ter uma equipe que está alinhada com você em relação ao que você quer, tá? Então, por isso que eu falei que eu achei ótima a sua pergunta, quais as limitações, porque a limitação ela não é sua, porque você já quer, tá? A limitação não é de segurança, porque é mais seguro. A limitação está em quem vai te acompanhar, tá? Aí o que eu te falo? Em sistemas de plantão, seja SUS ou convênio, não conheço nenhum hospital do Brasil que aceite parto normal após 2 cesáreas, em sistema de plantão, tá? Talvez o Sofia Feldman em Belo Horizonte. Você falou que é de onde mesmo? Palmas. Palmas. Tocantins. Então, que eu saiba, não tem nenhum protocolo para isso. Mas tem médicos específicos que, às vezes, aquele médico, naquele dia do plantão dele, ele aceita, tá? Então, o que às vezes precisa acontecer é ter um médico particular para chamar de seu, para você sentar, conversar e falar, vamos aí, tá? Em Palmas, eu conheço médicos que fazem isso, sim. Se você quiser, eu posso te indicar. E Sim, que por topariam favor. parto normal após cesáreas. Eu já vou citar um que é o Alexandre, que é um amigo meu, super legal, mora em Palmas. Me foi muito recomendado. E aí dá uma conversada com ele se ele estiver disponível e tudo mais, e puder bancar essa questão com você. Para quando que é seu parto? O data provável? Data provável era dia 12 e agora é dia 20 de setembro. De quê? Setembro. Setembro. Não, então tô 9. tranquilo, porque o Alexandre vai vir fazer um curso comigo aqui em São Paulo de 9 a 12 de outubro, já vai ter nascido. E Tomara. aí, mas para não te atrapalhar, lógico. Bom, eu tenho o Alexandre. Uma pessoa que eu sugiro você conversar também é a Vilma Manduca, que fez a live comigo na sexta-feira passada, que ela é de Palmas, ela tem a Fisio Palmas, em Palmas, Sim. que é de fisioterapia, e ela pode te indicar outras pessoas que possam te ajudar também, tá? Mas a grande questão é essa, a limitação é quem vai te ajudar para o parto. E você me permite comentar um pouquinho só das 2 cesáreas que você teve, que você falou os motivos para mim, tá? Eu acho que assim, o que importa é o futuro, né? O passado, não que não importe o passado, mas o passado não volta, o futuro está aí para ser planejado, tá? Mas só para dizer para você por que eu fiquei estranhando, por que cesárea e tal, porque não estava fechando a conta para mim da história da anencefalia, ficar mais tempo com o bebê, entendeu? Porque assim, eu sei que a médica quis fazer o melhor para você naquele momento e falar, não, você vai ficar mais tempo com a bebê, ela pensou, ela teve esse raciocínio, mas não teve lógica para mim esse raciocínio, tá? Que foi da cesárea por anencefalia, porque a cesárea não aumentaria de forma alguma o tempo de sobrevida da bebê. Então, só para deixar claro para as pessoas que isso não seria uma indicação de cesárea, tá? A anencefalia está longe de ser uma indicação de cesárea. E no segundo caso que você citou, a placenta grau 3, a placenta grau 3 está longe também de ser indicação de cesárea, até porque o que importa é a função da cesárea, da placenta, e não a cara da placenta, né? Quando a gente olha no ultrassom, a gente vê a cara da placenta. Tá grau 1, 2, 3, isso aí é um aspecto placentário. Mas o que importa é se ela está funcionando ou não está funcionando, tá? Então, no seu caso, infelizmente, as 2 indicações de cesárea, elas não estão na lista de indicações que são reais de cesárea, mas o principal, tá? A sua câmera está rodando aí, mas se você estiver ouvindo, e se não, você pode ver gravado depois, o principal é você saber que não foi culpa sua. Esse é o principal. Tá? O principal é você saber que não foi culpa sua. Alguém te induziu a fazer isso, alguém te levou a fazer a cesárea porque deu uma justificativa para você, como uma pessoa tecnicamente capaz, e você teve que acatar essa decisão. Tá? Bom, obrigado por ter participado comigo e obrigado por estar aí. Espero que você consiga um caminho legal, diferente dessa vez. Depois você vem me contar se foi possível ou não, se deu certo. Lembrando que planejamento para parto normal não significa que vai nascer de parto normal. Significa que muito provavelmente vai ser parto normal, mas ainda assim pode ser que aconteça uma cesárea em trabalho de parto.
e beleza. E é isso que vai acontecer. Tô torcendo muito para você e para dar certo. Tá? Bom, acho que eu vou tirar aqui porque já eu não tô te ouvindo mais. Bom, Mari, espero que você tenha me ouvido até o final. Me confirmem aí se vocês estão ouvindo o que eu estou falando, por favor. Eu espero mesmo que você encontre um caminho bem legal aí, tá? Lembrando que a culpa não foi sua das cesáreas anteriores e nem dos bebês, porque não tinha indicação nem pelos bebês e nem pela mãe. O que tinha era uma indicação do médico que utilizou ou evidências antigas ou evidências inexistentes, né? Como foi no primeiro caso, infelizmente. Mas o que precisar eu puder ajudar aqui, estou sempre aqui ajudando, todas as terças e quintas respondendo as dúvidas aqui, e todas as segundas, quartas e sextas com alguma convidada. Lembrando que tem meu site agora no ar, tá? Esse mês aqui que entrou, que é o planejandoparto.com.br, e lá, para quem quiser saber mais coisas, quem quiser entrar mesmo numa turma, eu tenho uma turma lá dentro de pessoas fazendo um programa de planejamento do parto, que eu ajudo online a planejar, na cidade que você estiver, no país que você estiver, falando português, porque eu lá só falo português, então tem que falar português e morar em qualquer país. Então pode ser de Portugal, pode ser de Moçambique, pode ser de Angola, pode ser brasileiros morando em qualquer país, inclusive. E aí entra lá, planejandoparto.com.br, para poder falar comigo. Eu tenho lá dentro do site, tem um programa que tem um módulo, são módulos, né? São 10 horas de vídeo, todos organizados pelos temas todos. E aí depois a pessoa que entra no programa tem no Facebook um grupo fechado comigo, que eu respondo dúvidas diariamente lá no Facebook. E quinzenalmente a gente faz uma roda pelo Zoom, por videoconferência, para eu responder também. A gente fica se vendo, conversando e tal, e eu ajudando no planejamento de parto de pessoas que não terão o parto comigo, tá? Não tem nada a ver de ter o parto comigo, e sim de eu ajudar no planejamento de outras pessoas. Então, entra aí, planejandooparto.com.br. Bom, mais uma pessoa aqui para a gente conversar. E deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu precisarei fazer, porque senão vai acabar a minha bateria, que é... E aí você só me confirma se vocês continuam me ouvindo bem, porque eu precisei tirar o fone para carregar o celular, porque é a mesma entrada, tá? Quem que eu vou chamar agora, que está aqui me esperando? Grace Moreira. Eu vou chamar você, tá bom? Tá por aí? Grace Moreira. E aí, vamos esperar a Grace entrar. Tá por aí. Oi, boa Oi, noite, Grace. tá me ouvindo? Boa noite, estou. Então, eu tô com 37 semanas e 2 dias. Tá. Tenho um bebê, meu bebê tá pélvico. Eu tenho uma VCE marcada para amanhã. Legal. E eu também tô com o Streptococcus positivo. Tá. Então, a minha dúvida é, supondo que esse bebê não vire amanhã, será que vale a pena marcar uma cesárea por conta do Streptococcus positivo e o bebê pélvico? Ou eu espero entrar em trabalho de parto mesmo assim? Eu não sei os riscos, tipo, do Streptococcus, se vale a pena marcar a cesárea. Porque se ele virar, eu tô disposta a esperar. Entendeu? Tá, E a minha equipe também é preparada para parto pélvico, mas eu tô um pouco insegura. Que bom. Você é de qual cidade? Taubaté. Taubaté. Beleza. A equipe é de São José. Legal. Então eu sei quem é a equipe. Mas não precisamos nem citar os nomes, mas eu conheço elas. Então vamos por partes. Seguinte. Primeiro que Streptococcus e via de parto não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, se o bebê nascer de parto normal ou de cesárea por Streptococcus, a chance de pegar é a mesma. Então, não tem nada a ver escolher a cesárea por causa de Streptococcus. É um absurdo completo. Isso. Tá? Então, via de parto e strepto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo lugar, são 3 coisas que eu vou pontuar. Essa é uma, do strepto. A segunda coisa é versão cefálica externa, beleza, chance boa de virar. Se virar, ótimo, acabou o problema, vai para o parto cefálico depois, espera o parto, tá?
Terceira coisa que é marcar a cesárea. Esta palavra, toda vez que eu ouço essa palavra, eu sinto uma dor no coração muito grande. Por quê? Marcar cesárea significa o bebê não estar maduro, tá? Porque existe dois conceitos. Um conceito que é o de prematuridade. Gente, vai acabar a live, tem 10 segundos. Eu já vou voltar então. Eu vou voltar para responder, porque tem mais 5 segundos, vai cair a live. Vou voltar para terminar de responder essa aqui. Agora que eu vi que estava acabando o tempo.